mim para iniciar. Agora foi. Muito bem. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui na sala, já cumprimentei alguns, né? Já me conhecem. Para aquelas que não me conhecem, muito rapidamente vou me apresentar. Aqui eu estou como Janos Educar e a Débora está como Clemilson, porque ela está me ajudando na gestão do evento. Mas eu trabalhei na CAPES, pessoal, durante 8 anos, diretamente ali na lida com o processo de autoavaliação, na diretoria de avaliação da CAPES. E eu era a pessoa responsável, na época, né, por dar suporte aos coordenadores e pró-reitores. Então, eu viajava naquela época, a CAPES fazia isso, eu viajava o Brasil inteiro, falando sobre a nova metodologia de avaliação da CAPES e também mostrando a nova plataforma. Era nova, tudo era novo, né? A nova plataforma que saiu do DOS para o Windows, olha só. E dentre as tarefas, eu também fazia o apoio diretamente nos processos de avaliação. Como tudo era muito novo, os avaliadores, que são os pares, né, eleito entre os pares da comunidade científica, são as pessoas que não tinham passado por esse processo. Poderia ter uma experiência anterior, mas era tudo novo. Inclusive, neste momento, nascia o Qualis. E eu tenho brincado muito, né, que eu estou dizendo que a CAPES encaminhou o atestado de óbito do Qualis para a gente. Então, quer dizer que o Qualis, na próxima quadrienal, não vai mais ser considerado, que agora a gente vai avaliar os artigos, motivo por qual nós chamamos nessa reunião. Depois eu fui trabalhar nas metodistas, enfim, eu saí da CAPES, mas a CAPES nunca saiu de mim. Sempre trabalhei, já vai completar... Eu não parei para fazer os cálculos, mas está aproximando aí dos 30 anos em que eu venho atuando nesta área, dando suporte aos programas. E a plataforma Antena, ela foi desenvolvida, completou 6 anos de existência agora, e é uma ferramenta para que a gente possa automatizar um pouco esse processo de coleta dos destaques. Então, só para vocês entenderem a importância desse processo, quando há mais ou menos 8 anos a CAPES falou, olha, nós vamos mudar o processo de avaliação, tá? Nós vamos fazer a avaliação mais qualitativa, e essa avaliação qualitativa vai vir em cima dos resultados gerados pelo programa, especificamente. E eu, muito abelhudo, né, fui me infiltrando em todas as reuniões que a CAPES promovia, eu ficava sabendo, eu entrava e ficava lá no meu cantinho, ouvindo, anotando e tentando entender esse processo. E o foco que eles diziam no início era sobre os discentes. Eu falei, mas como assim, né? E depois de muito ouvir e entender esse processo, não é em cima dos discentes, é em cima da formação dada pelo programa. Porque antes, quando se falava, o item da ficha de avaliação era discente, corpo discente, e avaliava-se o tempo de titulação, né? Tinha na qualidade das dissertações e teses, mas não se tinha parâmetro, as áreas ficaram completamente perdidas, como é que eu vou avaliar a qualidade da dissertação? E era feito assim, se o aluno publicou qualquer coisa, e esse percentual era um percentual considerado bom, então eles avaliavam o programa em cima do volume de produção dos discentes. Não considerava se era com coautoria, isso era difícil de ser feito, mas assim, para resumir, o novo modelo de avaliação que a CAPES emprega, ele, apesar de ter muitas falhas, ele veio atender uma demanda da própria comunidade científica que reclamava muito do processo que era do produtivismo, né? Eu lembro, comentei com o professor Alcebiades aí numa reunião com o grupo dele, em que, para a montagem do doutorado deles, que eu tive orgulho de participar, e nós tivemos que produzir um volume muito grande de produção em um ano, porque tinha o critério quantitativo e o qualitativo. E a gente precisava produzir mais produtos para atingir lá os pontinhos. Foi uma tarefa. O professor Alcebiades não estava nessa época, depois foi convidado, né, porque ajudou nesse trâmite aí, como pessoa que tinha bastante experiência no processo, mas o produtivismo era algo esmagador. E a CAPES, percebendo isso, e também percebendo que
o que ela avaliava não era a qualidade dos programas, mas a qualidade dos veículos onde eram divulgada a produção científica, foram feitos alguns ajustes. Então, vamos voltar para o quesito formação. Então, a formação, que é um dos elementos da ficha de avaliação, ela busca identificar se o programa está formando bem, né? Se os alunos, se os egressos do mestrado vão para o doutorado. Se do doutorado eles fazem um pós-doc, e também se ingressam em programas de pós-graduação estricto sensu. É um elemento, tá? Mas se essa pessoa está ocupando cargo de gestão, cargo de liderança, se ele atua na mesma área de atuação do programa, né? Se ele tem usado a pesquisa que ele desenvolveu, e essa pesquisa contribui para o desenvolvimento profissional. É claro, né, existem vários outros elementos, mas, no fundo, o que a gente assim, quer saber é se as pessoas tiveram sucesso. Né? O programa contribuiu para o sucesso pessoal e profissional das pessoas. Bem diferente, muito diferente do que era avaliado antigamente. Né? Então, assim, esse processo de avaliação, esse novo processo que avalia a qualidade do destino dos egressos, atuação e destino dos egressos, avalia a qualidade do que é gerado de produção, que, na verdade, a expressão correta que a CAPES utiliza agora é produtos, né? Não mais publicações especificamente. É um processo novo que vai passar por amadurecimento. Existem estudos em andamento para criar índices bibliométricos de impacto social, de impacto na sociedade. Então, grave essa expressão, impacto na sociedade. Então, nós precisamos fazer o acompanhamento desse egresso, e não é uma tarefa simples para ser realizada pelos programas. Ao contrário, né? Demanda um esforço da coordenação e de várias pessoas envolvidas para realmente extrair essa informação. Vocês que são egressos de programa de pós-graduação, e como todo mundo não gosta de preencher formulário, mas o programa não consegue, dentro do processo de autoavaliação, implementar outro mecanismo que não seja esse. A plataforma tem, na ferramenta que eu vou disponibilizar, já extrai várias informações, mas ela não consegue tudo. Se a pessoa não atualizou o currículo, se a pessoa não preencheu o formulário, a minha amostragem ela fica diminuída e muitas vezes prejudicada nesse processo. Então, são duas vertentes principais, pessoal, nessa nova avaliação da CAPES. Destino e atuação de egressos, a formação, eles avaliam a qualidade da produção dos alunos, avaliam a qualidade das dissertações, o destino e atuação dos egressos, dentre outros elementos que variam de área para área. Tá? Então, os coordenadores têm esse desafio de entender bem o perfil do programa, entender bem o perfil do egresso, para identificar. Isso não vale só para a CAPES, vale para a gente, vale para o programa, né? Identificar se o meu perfil de egresso está sendo cumprido. Muitas vezes a gente idealiza um perfil de um egresso, mas, na prática, nesse levantamento, não estou conseguindo alcançar o meu objetivo. Imagina, por exemplo, um mestrado profissional, que, ideologicamente falando, o seu objetivo é formar pessoas ali do mercado profissional não acadêmico, e ele está atuando, né, na academia. Então, o mestrado profissional deveria formar pessoas para o mercado profissional não acadêmico, mas um percentual volumoso dessas pessoas estão indo como atividade principal à academia. Então, há uma dissintonia entre o que o programa propõe como perfil de egresso, o que está resultando. É claro que o título de mestre, o título de doutor, fornece a possibilidade da aula, mas as pessoas têm as duas possibilidades, mas boa parte dessas pessoas tem que estar ligada à atividade profissional, né, não acadêmica. Então, esse é o primeiro pilar, né, de impacto na sociedade. Grave essa expressão, impacto na sociedade. O segundo pilar são as produções veiculadas pelos professores e pelos alunos. E assim, a primeira questão que é importante que seja considerada é se essa produção ela possui aderência
com a proposta do programa. A proposta do programa, né, de uma linguagem um pouco mais detalhada, ela é composta por área de concentração, linha de pesquisa e estrutura curricular para definir o perfil do egresso. Ela é definida por área de concentração, linha de pesquisa e projeto de pesquisa para definir os caminhos dos projetos, das produções que serão desenvolvidas. Então, a aderência dessa produção, desses resultados, com a estrutura, com a proposta do programa, é fundamental. Eu vou repetir, a Débora já deve estar cansada de ouvir esse exemplo, né? Se eu planto um pé de laranja, ele tem que dar como fruto laranja. Pode ser laranja lima, laranja da terra, laranja pera, outros tipos de laranja, porque é laranja ainda, é interdisciplinar é bom, né? A área do direito, né, professor Sabito, é a área mais, e professor Beclaut, a área mais interdisciplinar que existe, porque ela está em todas as outras áreas, né? Criando leis, criando mecanismos, criando regras para poder, e políticas para poder, que são legislações, né, de cada uma das áreas. Mas se nasce uma melancia nesse pé de laranja, olha, é a melhor melancia, a melancia mais doce, mais bonita que vocês vão ver. Mas ainda continua sendo a melancia, ou seja, o resultado gerado por esse programa é distinto do escopo proposto. Então, já fica a dica, porque eu sei, por exemplo, que tem professores que atuam em 2 programas de pós-graduação. Normalmente, o professor que atua em 2 programas, ele é convidado pelo segundo programa, porque a atividade que ele desenvolve possui interesse do programa, porque você não deixa de ser o pesquisador neste programa e vai se tornar outro ali. Mas, em vários casos, e isso é muito verdade, em que um professor ele é de uma área distinta nos 2 programas e utiliza de forma complementar os mecanismos das 2 pesquisas. Tem um professor que é da computação pura. Ali, se a gente for ler os artigos dele da computação, é escovar bit. Ele fala de memória profunda de circuito, ele fala de sistema aleatório, ou seja, não tem nada a ver com o outro programa que ele atua, que é a criação de mecanismos e tecnologias para distúrbio da fala e linguagem. Olha que legal. Então, neste caso, são bem distintos mesmo. Então, ele vai ter que fazer essa separação. Então, os resultados gerados, eles são diferentes, né? Mas, quando eu falo da aderência, o da computação pura não entra no linguagem. E o da linguagem, talvez até possa entrar na computação pura, mas pelas tecnologias desenvolvidas. Mas há uma separação muito clara. E essa aderência ela tem que ficar muito clara. Então, quando for escolher os seus produtos para destacar, lembrando, né, que cada professor terá que indicar 4 produtos, que aí incluem patentes, material didático, inclui consultoria e assessoria fora a universidade, que seja para uma empresa, para um órgão público, para um órgão internacional, para a universidade estrangeira. Pode ser um novo produto, processo ou serviço. Então, tudo isso a gente chama de produto. Vai depender da característica da área e da característica do programa e da sua proposta enquanto curso, enquanto programa de pós-graduação. Então, tem áreas de mestrado profissional que vai dizer, olha, você tem que indicar 4, mais um tem que ser um produto técnico, um PTT da CAPES, um produto técnico tecnológico. E os demais devem ser produtos bibliográficos, como livro, capítulo de livro e outros tipos. Então, guardar a aderência é importante, mas tem uma outra vertente que eu já pedi para que vocês anotassem e deixar gravada aí na sua CPU, né, na cabeça, que é o impacto na sociedade. E esse vai ser um desafio muito grande, porque apesar da gente estar há 8 anos ouvindo falar de impacto na sociedade, escrever sobre o impacto gerado pela sua produção é algo que ainda é muito novo para todo mundo. Então, assim, quando se fala de impacto na sociedade, eu vou pedir permissão para vocês, vou compartilhar minha tela e vou abrir o formulário da plataforma Atena, que é aqueles que vocês vão utilizar. A Débora já deve estar aí, né, compartilhando alguns arquivos com vocês. Lá ele fala sobre inovação. E um dos elementos, pessoal, deixa eu abrir aqui um outro navegador, um dos elementos, eu vou até acessar a plataforma Sucupira para que vocês observem
o quanto é importante que a gente observe e compreenda o conceito de inovação dentro de cada uma das suas áreas, que aqui tem área de medicina, tem área de direito, tecnologia, filosofia, ciência da religião e assim por diante. É compreender o conceito de inovação dentro das suas áreas. A Débora, como eu falei, já está compartilhando alguns documentos com vocês, que são dos GTs de impacto social da CAPES, impacto na sociedade. Mas eu vou abrir a ficha, a proposta do programa, na verdade, que eu vou abrir. Que, esses 3 itens aqui, olha. Programa, formação e impacto na sociedade são os 3 elementos, as 3 dimensões avaliadas pela CAPES, mas impacto na sociedade permeia todos eles, tá bom? Não vou me aprofundar nesse assunto aqui na proposta, mas eu queria mostrar um dos itens que o programa vai ser avaliado. Ó. Fale sobre o impacto e caráter inovador da produção intelectual do programa, intelectual em função da natureza, da proposta do programa, da vocação do programa. Então, está vendo que aqui o coordenador vai ter que falar sobre isso no item de impacto na sociedade. Então, compreender o conceito de impacto na sociedade é fundamental para que vocês observem a produção e que tipo de inovação que ela traz registrado. Obviamente que pode ser que uma produção não tenha isso, né? Não é algo obrigatório, mas eu vou mostrar na plataforma Atena e vou até compartilhar aqui com vocês o link da plataforma Atena, onde vocês vão acessar. Aqui nós temos um... Já coloquei também. Já colocou, Débora? Muito obrigado. Mas vocês vão acessar aqui, ó, acessar a Atena como docente. Como docente, vocês vão colocar o e-mail de vocês. Mas eu não sei qual é o e-mail que está registrado, Clemilson. Então, utilize um CPF. Coloque o CPF e vocês vão ter acesso aos dados da plataforma Atena para poder fazer essa justificativa. Não será um trabalho fácil. Por isso é que nós estamos nos antecipando tanto, buscando mostrar para vocês qual é o desafio que vocês vão enfrentar e, além de tudo, o que nós teremos que colocar de informação formal. Porque quando vocês registram o capítulo, vocês publicam um livro, aqui na plataforma Sucupira, ele pede para informar o capítulo de livro e o anexo do livro. Deixa eu mostrar para vocês aqui bem rapidinho, para quem não viu a plataforma Sucupira ainda. Ele pede que a gente anexe o capítulo de livro ou o livro. E aqui dentro, e tem uma regra específica a isso para a questão da propriedade intelectual. Dentro do formulário específico, nós vamos falar sobre isso. A professora Renata havia me solicitado para que eu apresentasse um pouco da importância, falasse um pouquinho da importância da plataforma Atena em relação ao preenchimento do Sucupira. Pessoal, a plataforma Atena está conectada com o Sucupira e está conectada com o Currículo Lattes. E nós criamos diversos mecanismos para garantir, né, a completude da produção intelectual, ou seja, ele tem um mecanismo que vai olhar no Lattes dos alunos, vai olhar no Lattes de vocês como professores e também dos egressos e vai comparar, pegar uma produção e vai olhar no Sucupira. Se a produção, se esse artigo, se esse livro não estiver inserido no Sucupira, ele avisa, olha, essa produção é possível que ela não esteja inserida no Sucupira. Ou, se ela já está inserida, há uma divergência entre as informações. Então, é um mecanismo que garante, né, fornece condições para que quem está digitando as informações no Sucupira, ela consiga inserir informação. Só que quando a informação vem do currículo Lattes, ela atende umas demandas do CNPq. Só que a CAPES, para avaliar a qualidade da produção intelectual, além do que vocês vão descrever, ela pede outros elementos. Vou abrir aqui um capítulo de livro, um livro para mostrar para vocês, que, olha só, dentro do detalhamento de livro, ele vai pedir se é reedição, se é reimpressão, o idioma, a cidade, a natureza do conteúdo, o tipo de contribuição, o tipo de editora, a cidade, se possui conselho editorial nacional ou internacional,
distribuição e acesso. E aqui embaixo, as perguntas que só vocês conseguem responder, tá? Natureza do texto, leitor preferencial e origem da obra. E aqui ele pede para anexar o PDF do livro, segundo o formato, que tem em capa, contracapa, etc. Não vou falar sobre isso, depois, se vocês tiverem dúvida, lá no próprio formulário eu tenho essa informação. Mas vejo que o volume de informações que são solicitados pela CAPES é maior e diferente do que o CNPq solicita. Isso significa também que nós vamos precisar da contribuição de vocês para garantir que essa informação qualitativa de livro ou de um produto técnico e tecnológico, ele seja realizado, porque não adianta, né? A gente ter produzido uma série de livros, uma série de produtos técnicos, sem que essa informação conste do Sucupira. Eu tive na reunião, o professor Alcebiades participou, deve ter participado lá do Fórum de Coordenadores, eles utilizaram a expressão da área do direito que diz o seguinte: o que não constar dos autos não será considerado para avaliação. E detalhe, tá? Se um livro que você publicou, se ele não tiver o anexo, esse anexo aqui da produção no Sucupira, ele não vai para avaliação. Então quer dizer que eu publiquei um livro super importante, porque eu não anexei o PDF desse livro no Sucupira, ele não será avaliado? Sim, a resposta é essa, ele não será avaliado pela CAPES. É diferente, tá? Esse anexo aqui é diferente do anexo que nós vamos colocar nos destaques. E, além desses formulários, pessoal, a plataforma Atena, ela se propõe, né, ao desafio de fazer autoavaliação também. Então, tem uma autoavaliação realizada pelos professores, pelos alunos e pelos egressos. Dos professores, quero mostrar um exemplo aqui, depois olha que legal que sai, tá? O sistema permite que vocês façam o preenchimento dos dados segundo o que o coordenador definiu. Então, tem um elenco enorme de perguntas, o coordenador vai fazer um filtro e vai fazer as perguntas que ele acha que é importante para o programa. Depois que todo mundo preencheu o formulário, tá? Olha só, esse programa todo mundo já fez autoavaliação. O coordenador vai ter esse resultado nesse formato aqui, olha. Vamos escolher uma pergunta: como avalia salas de aula? O programa possui salas específicas para os professores? Como avalia as dependências em relação às condições de acessibilidade, segurança e assim por diante? Ou seja, todas as perguntas feitas nos formulários de autoavaliação ou em qualquer outro formulário, ele vai dar condições do coordenador extrair esse dado para a plataforma Sucupira. Pessoal, e não tem realmente condições do coordenador fazer um bom trabalho sem a participação de vocês, dos seus alunos e dos seus egressos. Então, se o programa disparou um processo de acompanhamento dos egressos, que está aqui na nossa plataforma, se vocês puderem dar uma forcinha e pedir para o aluno, porque se a secretaria solicita uma informação, os alunos vão ignorar a mensagem. Mas se chegar, você vai receber um e-mail, por favor, preencha, que é importante. Então, essa relação orientando-orientador cria um laço pessoal que ajuda bastante nesse processo. Débora, tem alguma pergunta? Sim, a professora Natália. Pois não, professora Natália. Bom dia, Clemilson, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia, professora. Clemilson, eu tenho duas dúvidas, Certo. porque, na verdade, eu não sei se a gente pode fazer perguntas agora ou se ao final, mas talvez ao final fique mais... Pode fazer agora, professora, eu prefiro que seja mais interativo. Tá. Com relação à autoavaliação institucional, cada programa de mestrado tem um projeto, em especial o PPGD aqui do Direito, do CESUPA, ele tem um projeto de autoavaliação institucional pronto, que tem ciclos, que tem avaliações, dimensões. Certo. Aí eu lhe pergunto, o Atena, pelo que você apresentou, tem esse formulário de coleta de dados. Sim. Então, o que nós fazemos? A gente utiliza só o Atena ou a gente continua com o nosso projeto de autoavaliação institucional próprio e depois migra as informações para o Atena? Como é que funciona, Clemilson? Professora, eu acabei de sair de reunião com o programa e essa exatamente foi a pauta. Se a autoavaliação institucional dá conta das especificidades do stricto sensu e as perguntas certas foram feitas, eu acho que ele tem que comandar, porque tira da responsabilidade do coordenador essa tarefa que não é simples, não é fácil. Mas temos que alimentar o sistema Atena, ou não? Sim, mas veja só, aí
se a autoavaliação vai te fornecer todos os dados para você mostrar para a CAPES, olha, implementamos o processo de autoavaliação, esses são os resultados e nós vamos montar o nosso planejamento estratégico em cima disso. Então, perfeito. Então, eles cumpriram com o papel dele. Mas a gente sabe que o tipo de pergunta feita no processo de autoavaliação institucional, a maioria das instituições ainda não estão, dos departamentos das instituições, não estão tão alinhados assim com as demandas da autoavaliação do stricto sensu. Então, você tem duas possibilidades, né? Uma, de pegar esse processo de autoavaliação, mostrar o que foi feito institucionalmente, mas pode usar o Athena também de forma complementar. O Athena, ele é bem direcionado, a gente entende as dores do stricto sensu, tentou fazer as perguntas direcionadas e para obter o resultado que a gente esperava identificar. O problema, a potencialidade que a gente esperava identificar. Então, um não elimina o outro. Se você desejar implementar dentro da plataforma Athena, o sistema vai dar esse suporte para vocês. Mas eu acho que o Athena, neste momento, está bem organizado para fazer esse processo e tirar esses resultados. Tá bem. E a segunda observação e pergunta era sobre o impacto social. Por exemplo, as atividades desenvolvidas pelo programa em comunidades, por exemplo. A gente vai dimensionar esse impacto social, por exemplo, com o número de pessoas que estiveram naquela ação social, por exemplo, o número de pessoas envolvidas nos atendimentos jurídicos, ou nas palestras na comunidade, e isso a gente vai fazer um relatório individualizado com fotos e informações dessas pessoas envolvidas? Sim, professora. A sua pergunta é muito oportuna, porque nós estamos falando porque nesse primeiro momento aqui, nesse formulário, ele vai, como eu mostrei lá, ele vai pedir um anexo da produção. De artigo ele não pede, porque artigo não é anexado, mas ele pede um anexo de livro, capítulo de livro e PTTs, tá? Quando nós formos falar dos destaques, eu vou fazer a redação, vou falar mais sobre isso ainda, e vai pedir um anexo. Esse anexo é da comprovação do impacto gerado pela produção, tá? Então, assim, antes de entrar nesse assunto, espero que tenha respondido a tua pergunta, antes de entrar nesse assunto especificamente, eu só queria complementar aqui, dizendo que os professores podem receber a demanda de fazer autoavaliação pelo corpo docente, e tem um formulário que chama-se Coleta Docente Sucupira, que é muito parecido com esse dos destaques que eu vou mandar. Só que em um ele pede o anexo do produto e outro ele pede o anexo dos destaques. E essas informações são extremamente valiosas, porque o que tem no Lattes, né, ele é insuficiente para preencher o bom Sucupira. E nós estamos passando por um momento, e agora eu vou abrir os destaques desse programa para poder usar como modelo. Já mostrei para vocês como é que se acessa lá, com o e-mail e o CPF, né? Agora estou abrindo aqui o destaque de um professor, e vou, assim, antes de mais nada, é importante, né, que a gente recapitule um pouquinho sobre essa questão do impacto na sociedade. Deixa eu pegar aqui a palavra destacada. Eu estou usando esse professor como exemplo, porque ele já fez ali boa parte da tarefa dele, e vai nos ajudar. Então, no momento em que vocês estão preenchendo as produções de destaque, compreender, né, isso que já foi dito anteriormente, que a aderência da produção à linha e ao projeto de pesquisa é fundamental para comprovar que o programa propõe, ele tem uma proposta, ele cumpre com essa proposta por meio da criação dos produtos, né? Esses produtos também podem vir como artigo, livro, capítulo, outros meios de divulgação e de criação de resultados, como patentes. Mas tem muita coisa que vocês desenvolvem e que é importante, como esse tipo de impacto, né, o número de pessoas atendidas, se é numa comunidade de vulnerabilidade, qual o projeto que foi desenvolvido, como que ele impactou na sociedade. Então, o nosso desafio aqui é de criar uma justificativa, uma narrativa que realmente comprove que o produto desenvolvido do programa impactou de alguma forma na sociedade. Débora, tem uma pergunta? Eu não estou vendo quem está levantando a mão. Sim, tem a pergunta do professor Ismaelino. Sim.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Clemilson. Tudo Boa bom? tarde. Falando aqui de Belém do Pará, Cesupa também. Clemilson, me diga uma coisa. Quanto à temporalidade, existe um gap específico de tempo que a gente tem que obedecer para cadastrar esses produtos? Existe. Os produtos indicados, professor, eles são indicados dentro do quadriênio 2021-2024. Se isso é o gap temporal da produção. O gap do preenchimento do formulário, eu estou recomendando que os programas já abram desde já, os professores comecem a fazer o preenchimento, mas pelo menos até ali final de janeiro, início de fevereiro, a gente já tem que estar com esse material, pelo menos a parte dos professores preenchidas, para que o coordenador possa fazer intervenções, a leitura, contribuições e pedidos de ajustes, tá? Obrigado, professor. Então, sim, por nada. Então, os professores que estão os 4 anos do quadriênio vão ter que indicar 4 produtos. E esses produtos podem ser patentes, pode ser uma assessoria, pode ser tudo. Tem que compreender um pouquinho qual modalidade está, qual a exigência que a área está colocando para a indicação desses produtos. Tem área que vai falar, não, só artigo em periódico, eu não quero saber de mais nada, só me indique artigo em periódico. O outro vai falar, artigo em periódico, livro e também um outro tipo de produção. Então, tem que ficar atento com as características da área, consulte o coordenador do seu programa, porque ele vai estar bem alinhado com isso. Para quem está um menor tempo de credenciado no programa, ou seja, olha, entrei em 2024, Clemilson, eu vou ter que indicar 4 produtos? Não, você vai ter que indicar um, porque é proporcional ao tempo de credenciamento no programa. Se o professor está credenciado desde 2023, indica 2 produções. Se está há 4 anos, tem que indicar 4. E assim, as produções não precisam ser uma de cada ano. Uma de 2021, outra de 2023 e assim sucessivamente. Se a produção que você vai destacar estão todas em 2024, então indique todas de 2024. Se 2 é de 2021 e 2 de 2023, não tem problema, desde que ela esteja dentro do período da quadrienal. A plataforma Atena vai fazer o seguinte, olha, ela vai controlar o número de indicações de forma automática pelo tempo que você está como permanente no programa. Clemilson, se o tempo que eu fiquei de colaborador não conta? Não conta. Se você ficou 21 e 22 como colaborador, em 23 e 24 como permanentes, você vai indicar 2, porque é o período de destaque enquanto docente permanente. Eu já libero aí para a pergunta, eu sei que já viu. Então, quando eu venho aqui, indicar como destaque, o que o sistema já vai fazer? Você indicou 4 produtos como destaque. Caso deseje substituir, deverá retirar a indicação de um produto já indicado e selecionar um novo. Importante lembrar que o número de produtos que poderá indicar está relacionado com o número de anos que está credenciado no programa como permanente. Talvez eu tenha até que ajustar essa frase aqui para indicar que é o vínculo enquanto permanente, tá bom? Após essa indicação dos destaques, eu vou atrás dos anexos. Débora, pode liberar aí, o pessoal pode falar, quem estiver na fila. Professor Vinícius. Pois não, professor. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia. Clemilson, eu sou professor lá do PPGDI Unicap, tá? Certo. E em relação à produção técnica, sempre me surge a dúvida de como é que eu evidencio essa produção na minha advocacia privada. Como é que eu devo apresentar isso? E aí, era isso que eu queria colocar aqui. Tá. Essa é uma boa pergunta, professor, porque tem muito a ver com o mestrado profissional. Você deve ser aí do mestrado profissional Direito e Inovação da Unicap, não é isso? Perfeitamente, professor. Excelente. Então, pessoal, uma das características dos mestrados profissionais é de terem professores que estejam alinhados com as demandas do programa, mas também estejam conectados com o mercado de trabalho. E se essa atividade do mercado de trabalho estiver ligada, de alguma forma, à sua atividade do programa de pós-graduação, isso deve ser destacado. Mas vejam só, toda produção científica, professor, ele tem que estar ligado a um projeto que está ligado à linha. Então, se dentro do seu projeto, do seu macroprojeto, essa atividade, essa assessoria, essa consultoria estiver dentro do escopo
da produção, você pode fazer referência às atividades profissionais. Entendi. Então tem que ter efetivamente um gancho com esse desenho. Se não tiver, não tem qualquer validade, mesmo que tenha dentro de uma perspectiva macro com o programa. Sim, o exemplo que eu dou, ele parece um pouco chulo, né, do pé de laranja, mas ele tem que estar dentro do escopo do seu projeto e da linha do programa. Se for uma atividade muito, muito fora desse contexto, aí ele não serve como justificativa. E até a professora, eu não me lembro o nome, né? Então, assim, a produção bibliográfica, o projeto de pesquisa que gerou a produção, ele pode ter, além da produção, ele pode ter gerado uma série de atividades que compõem, que geram impacto na sociedade. Antes de abrir para a próxima pergunta, eu queria colocar um exemplo, que inclusive é da FGV lá do Rio. O programa lá recebeu uma demanda da Enel, que era para desenvolver uma nova metodologia para medição de energia das micros e pequenas empresas. A ideia foi solicitada pelo governo do estado do Rio de Janeiro, junto à Enel, e eles contrataram a FGV para fazer esse trabalho. E assim, a professora chegou para mim e falou: olha, esse aqui coloca no meu lápis, porque isso aqui e coloca no Sucupira, porque isso aqui é o resultado de uma produção minha. Aí eu li o título do livro, entendi e comecei a fazer as perguntas, tá? Aí o que aconteceu? Como o governo solicitou à Enel uma ação desse tipo, e eles solicitaram a FGV, então eles criaram um projeto de consultoria. Então, o desenvolvimento do trabalho que eles fizeram era uma consultoria da FGV, do programa de pós-graduação, para a Enel, junto com o setor público. Então, o objetivo maior era criar uma nova forma, uma nova metodologia analítica para a medição de energia desse público específico, micro e pequenas empresas. Então, eles tinham uma consultoria e tinham também, pessoal, uma extensão tecnológica. A extensão tecnológica ocorre quando o governo, empresa e universidade desenvolvem atividades que geram um novo produto, processo ou serviço. Então, as pessoas... Eu registrei no currículo da professora a assessoria e consultoria, eu registrei o desenvolvimento, que é o produto maior, né, da nova metodologia analítica, que era um produto. Eles têm como colocar lá dentro do Lattes, em trabalhos técnicos, serviços técnicos, elaboração de projetos, já foram 4 produtos. Eles geraram a publicação do livro, 5. Eles tiveram que escrever um relatório técnico, 6. Fizeram um curso de capacitação, um evento de divulgação desses resultados, 7 produções. E o que mais? E também deram um curso de capacitação. Vocês veem que de uma demanda específica, de um trabalho específico, surgiram várias coisas. Então, você tem que olhar a produção, todo o percurso que ela teve, não só a publicação do livro. Então, esse tipo de atividade, a forma de impactar, eu sei que tem programas que fazem parte do rol dos nossos clientes, que desenvolvem projetos com várias comunidades e que estão em vulnerabilidade dentro do contexto aí do conceito no governo. Então, eles têm ação médica, de sustentabilidade, atendimento, e o projeto tem o seu objetivo específico. Então, assim, não é só pegar os dados coletados durante a pesquisa e publicar o artigo científico ou o capítulo de livro. Teve as ações desenvolvidas, né? E essas ações corroboram, servem de comprovantes, todas essas ações, seja do exemplo da FGV, seja essa voltada para comunidades vulneráveis. Todas essas atividades são a forma com que vocês impactaram na sociedade. O desenvolvimento de um novo produto, esse produto foi comercializado, está sendo utilizado pelas empresas, ele foi concedido a patente, ele foi criado uma nova empresa a partir desse produto, foi criado serviços e está gerando resultado. Isso são apenas alguns exemplos de formas de comprovar o impacto na sociedade. Mas antes ainda, pessoal, de abrir para perguntas, eu queria só dizer mais uma coisa. Eu não vou finalizar, mas dizer mais alguma coisa.
não vai adiantar. Vocês têm publicado 20, 30 trabalhos, produtos ao longo do quadriênio, se na escolha dos produtos vocês falharem, se a gente não for feliz. Então, a redação que vocês vão fazer para a indicação dos produtos de destaques, ela tem que ser rica, ela tem que ser convincente. E entenda que vocês estão vendendo o seu produto para o avaliador. Então, se coloque na posição do avaliador e coloque todos os elementos que sejam suficientes para que, poxa, isso aqui é muito legal. Muito bom, tem aderência, gerou os resultados, isso é bacana. Eu vou abrir aqui, e enquanto eu espero a pergunta que deve estar na fila chegar. Pois não. É o professor Alexandre. Pois não, professor. Bom dia a todos. Bom dia. Na realidade, a minha situação é um pouco particular, né? Eu atuo no IBAMA e produzo pareceres técnicos e produzo também normas técnicas na área de petróleo. E faço projetos de pesquisa dentro do IBAMA e atuo no Programa de Políticas Públicas e Estratégia de Desenvolvimento da UFRJ, no Instituto de Economia. Sim. Essa vinculação com o IBAMA ela é mais recente que a própria universidade, e isso gerou uma massa de produtos dentro do Lattes muito grande, porque são pareceres técnicos que são gerados por uma série de atividades, e o impacto da sociedade é absurdo, né, no ponto de vista de contenção e preservação da costa. Certo. Existe realçar esse tipo de coisa com uma série de documentos é bastante complicado. Isso é uma primeira pergunta que eu te faria. Porque eu vou dar um exemplo de um projeto de pesquisa que eu estou envolvido com o INPE, que é o SISMON, que é um projeto de sistema de monitoramento de derramamento de óleo em toda a costa brasileira com satélite, e que eu estou envolvido tanto no PEPED como no IBAMA. Então, é um projeto que está se desenvolvendo, vai ter um produto, né? E eu tenho como papel estar representando o IBAMA no projeto. Né? Excelente. Que não é um papel puramente acadêmico. Né? Uhum. Então, como é que eu processo o ingresso dessas informações todas? Pelo Lattes. Né? E aí é que começam as confusões, né? Porque eu consigo que isso cupira, porque há uma captura quase que automática, e como é que eu faço a gestão disso, né? Porque uma das coisas importantes que foram feitas nos últimos anos especificamente foi uma norma técnica que proibia, junto com uma perspectiva de ordenamento jurídico nacional, que é a PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, você jogar cascalho de perfuração no mar. Né? Então, isso tem um impacto monstruoso, do ponto de vista de impacto ambiental. Né? Certo. E aí eu coloquei como a formulação dessa nota técnica, mas foi conjunta, foi um trabalho elaborado, né, amplamente discutido, inclusive com todos os operadores de petróleo que atuam na costa brasileira. Então, eu tenho uma complexidade para mostrar o que eu faço muito complicada, eu diria. Como é que eu faço a gestão disso? Eu te perguntaria. Tá. Professor, eu entendo a sua situação. Eu vejo que daí você tem pelo menos uma dezena de produto técnico e tecnológico decorrente dessa sua atividade. Eu vou falar assim, da minha atividade. Nós prestamos consultoria para criar curso de pós-graduação. Nessa consultoria, nós desenvolvemos uma série de outras atividades menores, mas tudo ligado à atividade principal da assessoria e consultoria. A criação e também ajuda os programas para avançar nos conceitos da CAPES. E ali nós temos reuniões, nós temos atividade junto com os professores, criação de método de autoavaliação. Então, assim, eu sei o problema que já enfrenta. O Lattes não está preparado para essa multiplicidade de atividades. Então, o próprio registro no currículo Lattes ele já é mais complexo. Então, qual que é a ideia, né? Tenta escolher dentro do currículo Lattes. Primeiro, identifique todas as suas atividades, né? Não registre só a macroprodução da assessoria e consultoria, registre as demais também, ou como você está falando, da sua vinculação desse projeto que você está desenvolvendo, junto
essas empresas, esses órgãos, e tente registrar todas as outras atividades. Essas outras atividades, essas macro, se está ligado a uma produção, se está ligado a uma produção, ótimo. Se ela não estiver, não tem problema, desde que ela esteja dentro do contexto da linha de pesquisa do programa já é suficiente. Então, você pode destacar uma macro atividade, que é esse trabalho junto a esses órgãos, e depois, essas outras atividades, tudo que acontece serve de comprovante, tá? Mas, assim, antes de falar dos comprovantes, antes de falar disso, tem a parte descritiva, de convencimento, de detalhamento dessa atividade. Então, primeiro, eu vou detalhar com tudo que for necessário para mostrar a importância dessa atividade, desse trabalho desenvolvido. E depois, na hora de colocar o anexo, eu vou colocar e-mail, vou colocar ata de reunião, eu vou colocar produto, potencial de produtos, vou falar essas coisas, e o máximo de comprovante que vocês conseguirem colocar. Mas o comprovante, ele é complementar ao texto descritivo, ou o texto da narrativa que vai ser construída para mostrar o impacto gerado por esse trabalho. Então, eu entendo todas as dimensões. O Lattes... Eu não tenho problema de comprovante, porque na hora que eu produzo um PT, um parecer técnico, ele se torna público, ele tem que ser cumprido pelas operadoras e assim por diante. Tá? Então, basta eu me referenciar ao processo, é um processo jurídico de compulsoriedade. Né? Eu te digo, o vínculo que eu tenho no PPED, né? Na verdade, a gente tem uma linha de pesquisa que é governança ambiental e sustentabilidade ambiental, onde eu trabalho a questão de inovação e gestão ambiental. Tá? Então, tem tudo a ver, tem uma nuance aí de complementaridade. Eu estou atuando exatamente naquilo que a gente está produzindo em grupo de professores dentro do programa. Mas você imagina o que você está falando para mim. Eu pegar cada parecer técnico e conseguir fazer uma descrição detalhada dele. Né? Aí que embola o meio de campo. Eu consigo pegar no Lattes e implementar todos os pareceres técnicos, inclusive de forma bastante branda e com pouco valor na CAPES, né? Porque esse tipo de atuação passa lá para uma atuação muito específica que se abre no Lattes. Não é além de eu ter algumas publicações específicas, mas eu entro naquela de produção técnica, né? Que é muito branda em relação à atividade, por exemplo, você produzir um paper com referência indexada. Eu não uso nem a Qualis, eu uso o sistema internacional, mas fica uma coisa que eu fico muito confuso, né? Porque tem a parte acadêmica, de produção acadêmica, que continua atuando junto com os alunos, né? Que eu oriento, tanto em mestrado como doutorado, mas tem essa parte que é uma parte que você produz semanalmente. Né? Sim. Bom, eu não gostaria de gastar tempo das pessoas, que eu acho que não é o caso de todos, né? Mas a sua contribuição é muito bem-vinda. Eu só queria te dizer o seguinte: a escolha dos produtos de destaque, mesmo quando eu escolho uma única atividade, ela está conectada com uma única produção para representar essa atividade, ela está conectada com todos os trabalhos. Então, você não vai ter que justificar cada parecer, né? Vai ter que escolher uma e justificar o impacto e comprovar através desses pareceres de tudo que você já tem desenvolvido. Se está no Lattes, se está em outro documento, tente compor um PDF que possa comprovar essa atividade. Mas a sua contribuição foi muito, muito boa, professor, porque mostra que a notoriedade alcançada pelo programa de pós-graduação lhe proporciona esse tipo de atividade de grande impacto, né? Isso, Clemilson. Eu queria só complementar bem nesse sentido que vocês dois estão falando. Eu acho que isso é importante para todos os docentes, que às vezes eles realizam coisas parecidas e a gente não consegue compreender, né? Então, pensar exatamente nisso. Vamos analisar. Para a minha área, é mais importante indicação de artigos em periódicos? Perfeito, vai ser mais importante artigo de periódico. Então, vou indicar um artigo em periódico, mas, esse exemplo do professor, né? Em razão desse meu conteúdo que eu escrevo, eu sou chamado para fazer um monte de parecer, eu sou chamado para um monte de coisas, descreva isso na justificativa, vinculando
com essa produção, porque vai demonstrar exatamente que essa produção que você está escolhendo, que é resultado do seu projeto de pesquisa, resultado do que você trabalha, você está sendo reconhecido também por chamar. E aí comprove, não vai precisar comprovar, por exemplo, o artigo, vai comprovar esses relatórios que é chamado, essas informações, estou dando, só criando mais um exemplo, né? Pode ser a escolha de um relatório em específico, que nem o Clemilson disse, e aí falar que faz vários, mostrar que faz vários ao longo do tempo e do período, né? Então, isso que é importante, tentar identificar qual é a produção mais importante para o nosso programa. É isso, ótimo. Sendo isso, vou tentar conectar com e demonstrar através de outras produções que também têm que estar lançadas no Lattes, mas dizer, eu tenho essa produção aqui que também faz isso, e tentar agregar documentos para fazer a comprovação. Eu acho que essa lógica precisa começar a entrar no nosso trabalho. Não é uma produção individual, e sim é uma produção, mas que traz um retorno em vários outros campos e vários outros tipos de produção também. Como a gente não pode destacar todas, escolhe a mais importante e relata outras mais que dão força para essa sua produção mais importante. E é importante, Débora, que a gente, nesse nosso discurso, a gente não está falando de ser mestrado acadêmico ou profissional. Está falando do resultado gerado pelo produto, né? Espero que a gente esteja conseguindo, pessoal, responder a pergunta, porque o que a gente está fazendo aqui é um grande desafio, inclusive, para nós, porque a CAPES não tem essa linguagem mais próxima com vocês. Eles criam regras, criam políticas, criam as coisas, mas fica muito distante. Então, essa é a nossa iniciativa. Nos perdoe se muitas vezes a gente não conseguir chegar à resposta totalmente esclarecedora, mas é uma tentativa de os auxiliar a compreender mais esse processo, tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal, por favor? Não, mas enquanto tu vai abrindo ali, só para complementar, pessoal, no chat eu coloquei também, o que o Clemilson já falou antes, do GT de impacto. Lá tem um glossário, que são só 3 páginas, tá? Olhem esse glossário, lá tem expressões de como a CAPES percebe os tipos diversos de impacto. Então, vocês podem se utilizar dessas expressões para tentar explicar de uma forma melhor os impactos de vocês, tá? É bem bacana lá, utilizem esse passo. Só 3 paginazinhas que estão lá. Onde? Eu coloquei no chat aqui, prof, vou colocar de novo. E, pessoal, no módulo anterior da plataforma Athena, eu fiz o seguinte, eu criei apenas um campo destes daqui e pedi, olha, fale sobre a aderência e o impacto na sociedade. Neste momento, quando nós fizemos essa primeira versão, nós não tivemos sucesso porque as pessoas não compreendiam. Se hoje isso não é muito claro, imagina há 7 anos atrás, né? Então, a descrição do impacto, ela não foi muito boa, tá? E aí depois a gente começou a criar outras perguntas para direcionar vocês às respostas que o programa deseja alcançar. Então, não se assuste, por exemplo, se esse número de perguntas que está aparecendo aqui, aparecer diminuído no formulário específico de vocês, porque o coordenador é que vai fazer o direcionamento das perguntas que ele acha importante. Então, algumas coisas, por exemplo, produção possui coautoria de participantes da indústria ou setores não acadêmicos? Se disser sim, tem que detalhar. Espero que vocês gastem um tempinho bom com isso, porque vai fazer toda a diferença. Vai ser a diferença do programa subir de conceito, conseguir se manter ou até mesmo cair de conceito. E eu faço perguntas sobre coautoria de docente, discente, docentes de outras instituições, participação de estrangeiros, se contou com financiamento, se possui potencial de geração de novos produtos, processos ou serviços, em relação ao impacto, quais áreas será relevante na educacional, social, cultural, e pode, sim, eu deveria ter colocado aqui uma outra, Débora, anota para eu colocar outras, né? E ele pode detalhar qual for a outra. Quais setores da sociedade consideram que a produção impactou ou poderá potencialmente impactar? Foi na sociedade civil, empresarial, setor público, etc. E aqui vocês podem detalhar. E uma das perguntas que está aqui é, por exemplo, considera que a produção é inovadora? Né? Voltando, se vocês lembrarem, eu mostrei a plataforma Sucupira, o coordenador vai ter que falar sobre inovação. Então, compreender o conceito de inovação dentro da área de atuação de vocês é importante. E no finalzinho, claro, né, após a indicação dos produtos de destaque,
quando se tratar de uma patente, por exemplo, destacado, tá? Quando se tratar de uma patente, as perguntas vão vir um pouquinho diferentes, ou melhor, quando se tratar de um PTT, tá bom? Então, não patentes. Ele vai trazer perguntas, por exemplo, o tipo de impacto, a área impactada, mas vai trazer também a aplicabilidade, nível de complexidade, nível de inovação e assim por diante. A completude dessas informações vai auxiliar não só o coordenador, né, na compreensão do nível de inovação que o programa possui através de sua publicação para responder aquela pergunta da proposta do programa, como também vai servir de termômetro. Quantas pessoas do programa responderam que não há inovação? Será que essa resposta é motivada por um desconhecimento do conceito, da compreensão geral, ou porque realmente nosso programa não tem essa característica, ou possui a característica que a gente não está enxergando? Além disso, nós vamos pedir que vocês informem também a qual projeto de pesquisa está vinculado. Aqui esse professor tem vários projetos que ele coordena e outros que ele só participa. Aqui tem também a pergunta sobre se essa produção está alinhada a alguma ODS, né, professor? Como o professor estava falando, certamente está vinculada a uma ODS. E se essa produção é vinculada a trabalho de conclusão concluída, ou seja, esse artigo, essa patente tem vínculo com uma proposta de um aluno, do trabalho, uma dissertação em tese do aluno? Só para finalizar aqui também, que eu sei que vocês têm outros compromissos, já estamos aí avançando por horário de almoço, para nós não tem problema, tá, pessoal? A gente já se programou para isso. Além disso, tá? Além dos destaques que vocês vão dar para as produções, pode ser que o coordenador solicite a vocês que indique também, dentre os seus egressos, olha aqui, ó, dentre os egressos que vocês orientaram desde 2016, vocês indicam um egresso de sucesso. O egresso de sucesso é aquele aluno seu que você considera, olha, o aluno está ocupando Tem um programa que eu conheço que o egresso foi presidente do INPI durante um período. Ocupou um cargo de destaque, ocupa um cargo, é docente de um programa de pós-graduação, ocupa cargo de liderança na academia, no setor não acadêmico. E também, para finalizar, aqui os TCC de destaque. O TCC de destaque está dentro do período desse quadriênio. Então, neste quadriênio, quais foram os alunos que as dissertações que você orientou, que é uma dissertação de destaque. E para cada conjunto, para cada item desse, nós temos perguntas direcionadas. Tá? Se vocês tiverem sugestões, Clemilson, olha, e essa é uma pergunta que você não fez, mas é importante, acho que é legal. Nos manda que a gente vai estudar e vai ver, e vai provavelmente inserir no nosso rol. Essa atividade vai realmente ser o divisor de águas do programa em relação ao que ele tem gerado, muda o comportamento do docente em relação ao próprio projeto de pesquisa. Eu acho que dentro dos projetos de pesquisa, a gente tem que ter a previsão, a indicação do setor que será impactado, o tipo de impacto que vai gerar. Isso muda o comportamento, inclusive no processo de orientação dos alunos. O aluno traz uma proposta muito legal, isso gera um impacto na sociedade. Então, a gente tem que explorar o máximo possível. Pois não. A professora Beatriz quer falar? Eu só vou falar, só para complementar para a Beatriz, uma coisinha. O Clemilson estava falando de TCC ali, eu botei ali. TCC aqui a gente usa essa expressão porque a CAPES utiliza, tá? Mas são as dissertações e teses. Prof. Roberta perguntou se pós-doc aparece ali. Prof. Roberta não aparece, porque pós-doc não é um título, né? E lá no Sucupira não existe a defesa do pós-doc, né? É um estágio. Então, por isso, e nem tem vinculação, inclusive, com o orientador, o supervisor lá. Então, não tem como fazer essa vinculação. Mas na justificativa, a senhora pode colocar. Apenas. E também, né, Clemilson, lembrando que é muito importante um outro quesito, verificar nas áreas também, sobre a existência da necessidade ou obrigatoriedade da produção ser indicada quando tem um discente junto, tá? Nós temos áreas como odontologia, como enfermagem, que trazem essa obrigatoriedade. Então, o primeiro filtro, que nem o Clemilson disse, acaba para alguns sendo a parte de aderência sempre. O segundo filtro, para algumas áreas, vai ter que ser a obrigatoriedade de produção com discente, tá? Então, esse cuidado precisa ter. Algumas áreas, como eu falei, por isso que precisa ter o contato com a coordenação, precisa ter essa análise para ver quais os itens são obrigatórios para cada área. Mas,
geralmente permanece por esses que a gente já está comentando por aqui. Prof. Beatriz. Prof. Beatriz, o áudio está fechado. É só uma observação geral, não tem a ver com nada assim que vai afetar, mas o caso é o seguinte: eu entendo que o pressuposto desse processo de avaliação todo é que todo mundo trabalha com paradigma hegemônico. E isso significa que quem por acaso não esteja trabalhando com paradigma hegemônico vai entrar, assim, na absoluta falta de condição. E eu acho até que isso seria uma função básica da universidade desde sempre. Então é isso, sabe? Eu estou falando isso, tem outras coisas, mas é o caso, assim, isso não é uma questão da Atena, é uma questão da CAPES e do CNPq. Os sistemas, professor, eu concordo contigo, esse sistema ele traz ainda muitos desafios a serem superados, né? Inclusive, quando se falar de destaque dos professores, por maior dificuldade que a gente tem, considerando o que você está colocando, vai ser um grande desafio. Mas ontem surgiu uma pergunta interessante: como é que eu elevo um programa de 3 para 4, de 4 para 5, de 5 para 6, se não há indicadores precisos e diferença? Olha, o programa que alcançou tal indicador, ele é conceito 3, conceito 4, conceito 5, conceito 6. Como é que serão os parâmetros? E eu também não sei explicar. Eu espero que, ao longo desse quadriênio, essas coisas fiquem mais claras, né? Só para lembrar que outro dia eu estava lendo um artigo da Nature e eles disseram que o impacto esperado de um artigo na área interdisciplinar é 13 anos. 13 anos. Então, quer dizer, uma coisa dessa está completamente fora. E olha que a CAPES está fazendo um discurso a favor da interdisciplinaridade. A impressão que a gente tem é que está faltando estudo sobre o que seja interdisciplinar e como que seja trabalhar no interdisciplinar. Acho que a CAPES estabelece processos, normas, mas são normas que eles arbitram. E não me parece que sejam baseadas em pesquisa de campo, para saber como é que isso funciona. Por exemplo, a Nature fez. E olha que às vezes a gente tem discussão com a Nature, mas tudo bem, é só isso, falar isso. Tá certo, pessoal. Mais alguma pergunta? Ou comentário? Pessoal, avançado da hora, eu gostaria, vamos continuar aqui, mas aqueles que estiverem satisfeitos, fiquem à vontade para sair da reunião. Queria agradecer a participação de todos. Vocês já viram que o desafio não será pequeno, a gente vai ter que fazer um esforço e um comprometimento para ajudar o coordenador do programa neste processo. Conte conosco, né? Estamos aqui, Débora, eu e a nossa equipe da Janus, o que for preciso. Sem mais, considero o nosso evento encerrado. Débora, pode encerrar também aí a